Boa noite, gente. Estamos aqui de volta, né? Já que terça-feira passada nós não tivemos a reunião por conta da Jornada Carioca. E hoje estamos recebendo aqui um convidado especial, né? Que é o Dr. Daibes Rachid Filho, especialista em uro-oncologia, já há muito tempo aqui em atividade no Rio de Janeiro, com fellow em uro-oncologia na Universidade de São Francisco, na Califórnia, e que, acima de tudo, é um grande amigo. Eu conheci o Daibes em 2003, vocês verem, entregando a idade aí. Tô velho. Eu era acadêmico de medicina do 4º ano da Souza Marques, e o Daibes, juntamente com o professor Daibes Rachid Pai, eram os professores, né? Foi quando eu conheci o Daibes lá, eu no 4º ano de faculdade, e eu acabei ficando por mais 2 anos acompanhando o serviço de urologia. Lá na época a gente tinha uma monitoria de urologia, então eu acabei aprendendo muito com o Daibes. Eu ia lá às segundas-feiras, tinha reunião de serviço, as cirurgias, entrava em cirurgias com o Daibes marcava cistectomia numa salinha pequena que tinha lá, eu era acadêmico, entrava junto. E então o Daibes, sem dúvida alguma, né, junto com meu pai, foi uma das pessoas que me iniciou na urologia e faz parte aí da minha formação. Eu agradeço muito a ele aí. E, Daibes, é um prazer ter aqui você com a gente para gastar um pouquinho do seu tempo precioso aí, conversar um pouquinho sobre PET e a terapia direcionada às metástases, que você tem muita experiência nisso aí. Boa noite e seja bem-vindo. Obrigado, Guga. Obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre um prazer estar tentando passar um pouco de experiência. Que nem o Guga falou, eu estou metido nessa área aí já tem, na verdade, mais de 25 anos, né? Na verdade, fui para a Universidade Southern California, USC, em 94, e de lá foi quando eu comecei a gostar de uro-oncologia, na época um dos caras que era o papa de cirurgia oncológica, que era o Donald Skinner. Realmente o cara era um monstro. E depois disso, o Guga acompanhou lá no Souza Aguiar, quando eu voltei, e a gente começou a fazer bastante cirurgia oncológica. A gente tinha um número de cirurgia oncológica bem superior ao que o próprio INCA na época tinha, né? A gente operava toda a rebarba, que nem vocês devem operar a rebarba aí de outros hospitais. Como era uma emergência aberta, a gente fazia cistectomia de urgência, cistectomia de urgência, perfuração de bexiga por tumor, por radioterapia, fazia assim, coisas do arco da velha, e eu consegui montar, desde 96, um ambulatório de oncologia lá, em que a gente chegou a ter mais de 500 doentes cadastrados, e foi onde a gente conseguiu fazer um treinamento legal, e a gente conseguiu treinar bastante gente que hoje está aí, está de ponta, e foi muito bom. O Guga não é só um parceiro, um médico, um colega grande, mas também é um amigo pessoal mesmo. E o Paulo é outro que está nessa área já, mandando brasa muito bem aí. Então, o que eu fiz? Quando ele me falou para um tema que eu gostaria de falar, eu queria, primeiro, essa apresentação é focada para a urologia, não tem nada de oncologista. Nós, urologistas, não precisamos saber curva disso, curva daquilo, Floxplot. Eu falei, tem que ser objetivo no que a gente quer, né? O porquê que o PET é importante, né? E como eu vou usar isso no MDT, que é terapia direcionada à metástase. E aproveitei uma nova área que eu acho que vocês que estão começando aí, cada vez mais vocês vão escutar, tá? Que são alguns exames genéticos. Pelo menos eu não vou entrar em detalhes no exame genético, mas vou falar, olha só, quando você tiver um doente XYZ, você vai olhar diferente para ele e vai pedir para ele... deixa eu só ver aqui, para passar só um segundinho. Deu zebra aqui. Para ele, o exame certo, tá? Então, hoje, só para falar, eu trabalho só em clínica privada, tá? Já parei de dar aula. Hoje eu dei uma aula, inclusive, para uma liga de uro de uma faculdade. Mas, assim, eu já parei de dar aula desde 2006 e fiquei mais dedicado à clínica privada, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é sobre PET, né?
vocês estão acostumados a pedir PET no diagnóstico de câncer. Então, a gente sabe que tem o cenário de diagnóstico, o cenário de estadiamento e o cenário da doença metastática, né? Isso é sempre uma pergunta que eu coloco, saber, nunca pedi, não sei, não vejo benefício, essas dúvidas que eu acho que a gente tem que, numa apresentação, chegar à conclusão final. Será que vale a pena? Será que não vale? É benéfico? Não é? Né? Então, todos sabem, vocês aí, hoje é gold standard você ter uma ressonância magnética para guiar a sua biópsia quando você tem a suspeita de um câncer de próstata, né? Estamos falando no cenário de doença, de diagnóstico, e a acurácia dela, da biópsia com a utilização da ressonância, ela é muito, muito alta. Só que a gente sabe também hoje que o PET de PSMA ele chegou provavelmente para ficar. Então, se você unir a PET de PSMA com uma ressonância, você vai ter o PET ressonância e guiar a biópsia, a chance de você perder tumor é muito menor. Isso por quê? Porque o PET ele tem umas características interessantes. Quanto maior o Gleason, mais PSMA você vai ter, mais coloração você vai mais marcação positiva do PSMA você vai ter, né? Então, ele é diretamente relacionado com o Gleason. Isso é fato. Quanto mais alto o Gleason, quanto mais alto o PSA inicial, você vai ter uma positividade no PET. E alguns trabalhos que eu vou trazer aqui rapidamente relacionados a PET é o SUV. O SUV hoje também está relacionado com a alteração genética. Na biologia molecular, quando você tem a perda do PTEN, por exemplo, que é um das expressões do câncer de próstata, que aumenta a agressividade, você vê um SUV mais alto. Então, quantas informações que a gente tem do PET hoje relacionado com o diagnóstico do câncer de próstata. Mas, na verdade, qual que é o doente que a gente hoje deve pedir o PET no diagnóstico? Seria aquele paciente que tem um PSA subindo constantemente, ele fez um toque, não tem nada no toque, né? Ele pode ter feito, teoricamente, uma biópsia que foi negativa, a ressonância pode ser alterada ou não. Então, aquele doente que continua tendo um PSA subindo, persistente, ele vai se beneficiar de um PET e a PET vai poder localizar uma lesão onde você vai rebiopsiá-lo e acertar a lesão, né? Outra coisa que a gente tem, mas como é que o PET também ele está relacionado? A gente sabe que a ressonância, quanto mais alto o PIRADS, mais relacionado a um Gleason, um score mais alto, né? PIRADS 4, a gente sabe que tem mais chance de ter um Gleason elevado. Vocês estão vendo a seta? Ou não? Sim. A seta está andando, né? Tá. Então, tá, assim, sim. Vocês veem o PIRADS 4, vocês têm um Gleason mais alto. Vocês têm um SUV mais alto, vocês também estão relacionados a um Gleason mais alto. Então, isso o PET também traz para a gente. E esse trabalho aqui foi muito interessante, em que o azul é a concordância. Então, eles pegaram os pacientes que foram submetidos a PET e a ressonância e depois compararam com o resultado de biópsia e prostatectomia. Quando o PET e a ressonância estão combinados, os resultados, você pega esse azul. O laranja é quando o PET é positivo e a ressonância é negativa. E o cinza é quando a ressonância é positiva e o PET negativo. Então, se você olhar, a gente está sempre tendo o PET na frente. O PET positivo ele é muito mais importante do que ter uma ressonância negativa. Então, o PET ele está aí para trazer realmente um diagnóstico para a gente. Então, quando que a gente deve usar o PET no diagnóstico, naquela fase inicial do câncer de próstata? Esse é o exemplo clássico, um PSA mais alto, um toque retal normal e uma biópsia negativa, né? Você faz uma ressonância multiparamétrica, tem um PIRADS baixo, que não mostra nenhuma lesão, né? Mesmo fazendo uma em excelente local. Você faz o PET de PSMA, você detecta essa região. Hoje, o PET junto com a ressonância, você identifica, faz a biópsia e essa biópsia você opera e aparece um Gleason lá, um Gleason 8 até com grau terciário 5. Então, que, como eu falei, ele é bastante visto em PET de PSMA e a ressonância deixou de passar. Hoje a gente sabe que a ressonância ela pode deixar passar desapercebidas doenças em torno de 21%. Você perder lesão ou fazer um subestadiamento, doente com PIRADS 2, que vocês sabem que
teoricamente, a chance de ter tumor agressivo é muito baixa, então, mas você perde aí 1/5 dos doentes, né? Então, qual que é o futuro? E isso é um futuro presente já. É você fazer o PET ressonância. A grande questão do PET ressonância é o custo. Vocês já ouviram falar, né, que realmente para ter software é muito caro. O pessoal hoje, na clínica privada, eles estão fazendo o PET e estão fazendo a ressonância junto, mas eu acho que não é o protocolo PET ressonância, que é uma outra coisa, né? E quando você faz o PET ressonância, você tem quase 94% de acurácia. Isso é muito interessante. Então, PET ressonância provavelmente é o melhor dos mundos. É lógico que questões de custo, questões de acesso, isso daí é uma outra questão, né? E a segunda ponto que a gente fala sobre PET, no estadiamento, né? Então, a gente sabe que o PET, vocês já ouviram falar, o PET é ótimo para recidiva bioquímica. Vocês viram que eu já mostrei no diagnóstico como ele é importante. E no estadiamento de câncer de próstata, pede, se não pede, está na dúvida, é protocolo, é padrão? Então, a gente sabe que você pega um doente que tem 56 anos, excelente estado, tem um PSA lá de 30, tem uma ressonância com doença extraprostática, com linfonodo pélvico, um toque T3, uma cintilo pouco suspeita, uma tomografia normal e é um Gleason 9. Então, todas essas características falam que provavelmente esse cara é um doente de altíssimo risco, né? E aí, você pode fazer o que você quiser com ele. Mas é muito triste você pegar esse doente e operar e o PSA dele, depois da cirurgia, vir 2, 3, 5. Então, se você faz um belo diagnóstico antes e quantifica esse doente, você não vai deixar de operá-lo, tá? Mas você já vai fazer uma programação terapêutica para ele. Isso no doente, no estadiamento inicial, tá? Então, hoje, se você fizer um PSA num grupo desses de pacientes, já é gold nos Estados Unidos, já esse ano se fala sempre em fazer PET no paciente de alto risco, né? Ano passado ainda ficou-se um pouco em dúvida nos Estados Unidos, mas na Austrália eles sempre fizeram isso. E também fazer PET na situação que eu falei, que você tem uma biópsia negativa ou pacientes que têm suspeita de câncer de próstata com PSA elevando. Então, a gente consegue hoje mudar o nosso tratamento em torno de quase 55%, 60%. E esse slide eu trouxe para vocês, eu acho que alguns aqui que já viram minha aula conhecem bem, mas é um resumo, né, de todo o PET, de praticamente quando pediu o PET no estadiamento inicial, no manuseio inicial. Então, pacientes que têm Gleason mais alto, o ISUP4, PSA mais alto, um clínico T2C, que seria um pouco maior o toque, ou então um T3. Então, todo ISUP4 pedir, né? Todo PSA mais alto pedir. ISUP3 também, com toque T3, também se pede, né? O ISUP2, eles não viram vantagem ainda de se pedir um PET de PSMA nesse momento. Eu trouxe 2 trabalhos que todos já devem ter ouvido falar. Com essa pandemia, todo mundo já viu várias aulas de PET, mas eu trouxe esses 2 aqui que eu acho interessante para vocês no estadiamento inicial, que é comparar a cirurgia com os linfonodos pélvicos, como é que a gente tem manipulado isso, né? Basicamente, esse trabalho foi feito com um grupo de pacientes de alto risco, né? 3+4 e a 4+3 até 5+5. E o que eles fizeram? Eles acharam 75 pacientes tinham um linfonodo positivo na patologia, porém só 30 tinham linfonodo positivo no PET. Então, essa acurácia foi de 40% apenas. Tá? Se você pensar a acurácia do PET trazendo a presença de linfonodo, ela é muito baixa. E viram que 10 pacientes que não tinham linfonodos na patologia e tinham PET positivo, deles, 5 realmente tinham tumor. Então, você joga uma sensibilidade em torno de 44% na detecção de linfonodo pélvico. Tá? Outra questão nesse trabalho que mostrou, quando o PSA é maior do que 11, a sensibilidade parece ser maior, e quando o Gleason, isso a gente já viu, mais alto também a sensibilidade do PET no estadiamento é maior. Linfonodos abaixo de 1 centímetro também parece que são menos vistos no PET de PSMA. Esse trabalho também, feito lá pelo Hoffman, que é o cara mais
famoso em publicação disso, ele simplesmente comparou esses pacientes de alto risco, randomizou para fazer CT e cintigrafia e depois fazer o PET, ou fazer o PET depois a CT e a cintigrafia. E aí eles viram uma diferença de praticamente 27% na maior taxa de detecção de estadiamento correto que você tem através do PET de PSMA. No resumo, o PET PSMA no estadiamento inicial, ele é quase 30% melhor do que os exames convencionais, só 45% para avaliação nodal, em torno de 85% para metástase à distância. Tá? E lembrar que tem uma taxa de falso positivo entre 10% e 15%, sempre discutir com o médico nuclear quando você tem uma lesão que você acha que não deve ser. Né? Então, quando é que eu devo pedir o PSA, em resumo? No estadiamento inicial, basicamente um caso igual a esse. Você pega uma biópsia, vê um Gleason 8, um Gleason elevado, pega um PSA elevado e pega um TOC T3. Esse doente, você pode pedir para ele um PET e vai demonstrar, que nem esse caso daqui demonstrou, lesões em arcos costais, apesar no estadiamento inicial, e que às vezes você não muda a tua conduta, você não deixa de operar esse doente se você acredita em operar doentes com doença metastática, né? E depois programar tratamento com radioterapia nas lesões que vocês vão ver mais para frente. Então, e a terceira parte é a recidiva bioquímica. Então, você viu a discussão no diagnóstico, a gente falou agora no estadiamento e agora na recidiva bioquímica ou na doença metastática. Quer dizer, a recidiva bioquímica todos já ouviram falar que é o melhor cenário, principalmente quando você faz a prostatectomia radical, que você não tem próstata, em que você fica muito mais fácil fazer um PET e achar alguma lesão. Né? Então, a gente sabe que na recidiva bioquímica, quanto mais alto o Gleason da patologia, ou, seja da biópsia ou da pós-prostatectomia, você com PSA mais baixo, você consegue detectar a doença. Né? Se você tem um Gleason mais baixo, o PSA tão baixo, por exemplo, 0,3, talvez não identifique lesão. Então, Gleason alto, você pode pedir um PET de PSMA, mesmo que o PSA seja menor, mais baixo do que 0,5, 0,6. Tá? Quando o Gleason é mais baixo, talvez a tua positividade não seja grande. Então, a gente sabe que na recorrência ele já é bem documentado, é uma das melhores formas de se programar tratamento. Você já muda nesse cenário quase 43%. E para lembrar aqui que existem vários tipos de PET, né? Um tem vantagem, os Estados Unidos tem muito o Fluor 18, né? O PSMA com galho está chegando mais forte agora. Então, a gente sabe que, dependendo do nível de PSA, você vai ter uma positividade maior nesses doentes. Esse Condor daqui chegou a mostrar um trabalho com Fluor 18, em torno que você mudaria a sua conduta em torno de quase 65%. Então, é muito importante você ter esse PET de PSMA na recidiva, tá? Além disso, quando você faz um PET de PSMA e você quer PSA, você tem distribuição baseado no PSA pós-tratamento. Né? Esse doente, por exemplo, 64 anos, com recorrência bioquímica, depois de uma radical de próstata, com Gleason 8. PSA dele 0,22. E olha onde é que era a lesão dele. Uma lesão bem estranha, tá? Uma região difícil de se tratar, bem perto do intestino, e que às vezes é difícil você identificar até por uma ressonância ou por um outro toque, ou por um outro método. Então, alguns trabalhos que eu trouxe aqui no European agora, esse trabalho é desse ano, mostrando que o doente que tem um PET positivo após uma recidiva bioquímica com PET positivo, ele é um doente que necessita talvez de um tratamento. Tá? Agora, aquele que tem uma recidiva bioquímica, um Gleason mais baixo, talvez e um PET negativo, esse cara parece ter uma doença mais favorável. Então, até prognóstico no paciente, o PET de PSMA está servindo.
E no cenário metastático, né, que a gente quer saber, será que tem vantagem fazer o PET no cenário metastático hormônio sensível ou no castração resistente? Né? Será que modificaria a conduta? A resposta é que não existe ainda a resposta para isso. Mas alguns trabalhos estão tendendo a mostrar que você consegue, talvez, modificar um percentual não tão grande de 40%, 50% no seu tratamento, mas um percentual pequeno aí, principalmente quando a biologia molecular estiver associado. Isso é só para mostrar que os pacientes que não têm metástase e são castração resistente, por exemplo, do Spartan, do Prosper, que são aqueles doentes que têm um PSA subindo e tem cintilografia e tomografia sem evidência de metástase, ou seja, PSA subindo e o paciente castrado é castração resistente. E se ele tem ausência de metástase na cintigrafia ou na tomografia e tem o doubling time de PSA mais baixo do que 9, eles têm quase 55% de chance de achar doença local, 50% de ter linfonodo pélvico, mas você tem metade dos doentes já a doença à distância. Ou seja, se você classificar os doentes do não metastático, que foi feito através de cintigrafia e de tomografia, com um PET, 50% deles já vai ter metástase à distância e não seriam não metastáticos. Então, para vocês verem como isso. O que isso vai implicar na prática clínica, a gente ainda não sabe. Se a gente vai fazer uma SBRT mais precoce ou não. Então, é importante saber que a gente consegue entender um pouco mais do doente. Esse trabalho que eu trouxe da ASCO também, já estamos numa fase mais avançada, já no doente metastático castração resistente, tá? Mostrando que você tem 40% de progressão radiográfica, isso com pé de colina, que não é tão bom, mesmo com PSA estável. Então, PSA no doente castração resistente metastático, hoje em dia não é padrão. Se você faz um PET, você vai detectar progressão de 40% de doença no paciente com PSA estável. Ou seja, está lá 0,7, 1, 1,2, cai para 1, e esse cara pode ter uma doença metastática. Então, o PET está até nesse cenário aí. E aí tem aquelas perguntinhas, será que o aumento da SUV na lesão sozinha ela pode ser considerado como uma progressão de doença? Será que a radioterapia, a quimioterapia, os antiandrógenos, eles alteram sim a captação do PSA? A gente tem algumas respostas para isso, mas ainda não estão confirmadas. A gente sabe que o PET-PSMA pode ser comparativo, né? Quando você faz uma radioterapia, você destrói lesões. A gente sabe que um aumento isolado do SUV pode ser considerado como progressão de doença também, mas isso mais para frente os trabalhos irão mostrar para a gente. Então, isso aqui é o cenário de todos os PETs, tá? Então, a gente tem PET hoje na doença localizada, no diagnóstico, na doença metastática, na castração resistente, tem vários estudos em cima do PET de PSMA, que eu acho que chegou para ficar. E, por último, o PET de FDG. O que é o PET? Quando é que a gente deve pensar em PET de FDG? Principalmente naquele doente que tem PET, uma suspeita de doença neuroendócrina, que é o quê? Um PSA baixo, você faz uma cintilografia, você faz uma ressonância, você faz uma tomografia, e de repente você acha várias lesões, né, ósseas com PSA baixo, lesões hepáticas ou lesões pulmonares. Esse doente pode ter esse padrão neuroendócrino, e o PET de FDG ele pode ser positivo e o PET de PSMA não. E isso aí vai implicar em tratamentos futuros totalmente diferentes, né? Então, a gente sabe hoje que o PET ele pode entrar no diagnóstico inicial, ele entra no estadiamento da doença, ele entra na metastático, no não metastático, e principalmente quando você vai querer fazer o tratamento de uma metástase. Eu acho que o PET hoje é fundamental nessa programação de tratamento também. Vocês querem interromper aqui ou eu toco adiante e a gente entra no MDT? Como quiser. Como quiser aí. Vocês segue é que lá sabem. E fala no final. Pode seguir, depois no final a gente discute. Beleza. MDT, então. Isso é outra coisa muito interessante para nós urologistas, tá? Eu acho que todo mundo, todo mundo que quer fazer uro-oncologista tem que entender sobre isso, e ele pode ou não acreditar na terapia direcionada a metástases, mas que a tendência hoje é você tratar o que você vê.
Uma coisa é você não ter PET de PSMA e você não ter uma ressonância de corpo inteiro. É lógico que vai ficar difícil você fazer alguma programação para ele. Mas hoje, com PET de PSMA e ressonância de corpo inteiro, até tomografia bem feita, tudo, você consegue pensar em fazer o tratamento direcionado à metástase, né? A gente sempre discute, vocês já fizeram linfadenectomia de resgate, como é que está a experiência de vocês? Vocês vão falar, poxa, eu fiz, mas parece que não funciona, parece que a linfadenectomia, eu ouvi falar que funciona 30%, que 30% fica com PSA estável e 50%, 60% não responde, então eu fiquei meio desiludido. Eu vou mostrar um trabalho aqui muito interessante, que a linfadenectomia de resgate ela não deve ser somente tratada como um método isolado. Eu acho que a gente, na linfadenectomia de resgate, nós estamos entrando no erro de 15, 20 anos atrás, que achava que a prostatectomia radical era só para paciente que era curado. Então, a linfadenectomia de resgate, ou a SBRT de doença linfonodal, ela tem que fazer o papel hoje num pacote total, um pacotão, junto com bloqueio hormonal, junto com radioterapia depois da cirurgia. Isso eu vou mostrar mais para frente. Então, a terapia direcionada à metástase hoje, será que a gente consegue curar esses doentes? A gente não tem essa resposta ainda, né, do doente que tem oligometástase. Será que a gente consegue retardar o início do bloqueio hormonal? Isso já tem vários trabalhos mostrando que se você pega um cara de 56 anos, 50 anos, jovem, que tem uma metástase óssea, ou que tem um linfonodo, e que você não quer dar bloqueio hormonal para ele, você pode direcionar uma radioterapia para lá, ou você pode fazer a linfadenectomia, e esse cara pode ficar bastante tempo sem utilizar o bloqueio hormonal, que vocês conhecem as sequelas de um bloqueio hormonal, principalmente num paciente mais jovem. Aumentar a sobrevida, tem alguns trabalhos que estão mostrando um aumento de sobrevida, sim. Tá? Lembrar que esses oligometastáticos é um grupo heterogêneo, ele pode vir depois da radical, pode vir depois de uma radioterapia, ele pode se apresentar com uma próstata local, igual aquele caso que eu mostrei, com 2, 3 lesões ósseas e uma doença localizada, né? E pode ser depois de um tratamento também, né? Então, tudo isso, o importante é você saber que qualquer tratamento de oligometástase, o ideal é você ter um PET de PSMA ou a opção que seria um protocolo de ressonância de corpo inteiro. Então, esse aqui é o trabalho desse ano também da ASCO, mostrando que você consegue, sim, fazer o tratamento e ter um bom controle de recorrência bioquímica quando você utiliza o PET de PSMA, o PET de PSMA, esse é o Fluor 18, né, para você direcionar o tratamento da metástase. E qual que seria o objetivo disso? Simplesmente você retardar, um dos objetivos é retardar a utilização do bloqueio hormonal. E a gente sabe que as lesões tratadas pelo PET de PSMA, quando você consolida essa lesão, ou seja, você achou a lesão no osso, fez a rádio, e o PET de PSMA mostrou depois que não tem células ativas ali, você tem uma sobrevida mais longa, tá? Sobrevida livre de progressão quase 5 vezes mais longa. Isso é muito importante quando a gente fala de doença metastática, né? Esse trabalho do Stomp, simplesmente eles quiseram observar o tempo de metástase, o tempo de não utilizar bloqueio hormonal, o tempo que a ADT-free de sobrevida livre de utilização de ADT. E eles viram que quem fez esse tratamento direcionado à metástase, ou seja, foi lá e irradiou a lesão sem tomar bloqueio, eles ficaram, é lógico, muito mais tempo sem bloqueio. Os que não fizeram esse tratamento direcionado à metástase, eles com certeza utilizaram bloqueio. E ainda trouxe esse trabalho agora, uma atualização do Stomp, dizendo que existe sim uma diferença pequena, mas que você consegue até aumentar a sobrevida livre de castração resistente, ou seja, o paciente quando entra no cenário castração resistente, isso é muito ruim. A chance dele dar metástase, de ele evoluir é muito grave. Então, você fazendo um tratamento com uma MDT lá no início, você também pode retardar a sobrevida livre para o cara chegar na castração resistente. A ponto de que esse trabalho do Ravens, que é muito importante aqui, ele tratando sem bloqueio hormonal, sem nada, simplesmente fazendo SBRT e um outro braço fazendo a SBRT com o rádio. Então, utilizando o rádio no cenário
como se fosse uma SBRT direcionada para metástase. E o objetivo deles é lógico, não é curar, mas tentar ver se você aumentar em 10 meses, pelo menos, a sobrevida livre de progressão. Isso sem dar hormônio em doença metastática. É muito interessante isso, tá? São 3 lesões ósseas. O paciente é hormônio sensível sem utilizar ADT, tá? E o PSA doubling time baixo. Então, esse estudo aí vai poder dar alguma ideia para a gente ainda, para poder ficar mais tempo sem hormônio. Trouxe esse estudo aqui do Mark Roach, é um cara bastante famoso lá da UCSF, um radioterapeuta, em que ele mostra que é interessante você tratar a metástase, em que você diminui o risco da própria metástase mandar metástase, e lembrar do efeito abscopal, quando você faz uma radioterapia, você aumenta a imunidade, e hoje em dia, utilizando, principalmente no cenário de rim, quando você faz uma radioterapia e utiliza um IO, imunoterápico, esse efeito ainda se potencializa, né? Em relação à cirurgia, o que a gente tem de novidades sobre o tratamento da oligometástase? A gente sabe que cada vez mais a gente tem visto linfonodos no PET, né, na recidiva. Que nem eu falei, você só fazer linfadenectomia talvez não seja o ideal. E esse trabalho daqui do Storm, o que eles estão fazendo? Eles estão usando ADT antes, para depois fazer a linfadenectomia ou SBRT e depois irradiar. E aí depois para tudo. Então, talvez você utilizar 6 meses de ADT e fazer o tratamento local e depois irradiar, talvez você pode deixar esse doente mais tempo sem utilizar bloqueio hormonal. Também é lógico que tem as características da lesão, que tem que ser abaixo da bifurcação, com poucas lesões no PET. Para nós cirurgiões, será que um PET, uma lesão do PET, eu faço uma biópsia, quando eu tenho um PET positivo, numa recidiva linfonodal, será que eu posso não fazer a dissecção do outro lado? Então, o que esse trabalho mostrou aqui? Ele mostrou que se você tem uma lesão, um ponto no PET positivo, ele tem 17% de chance de ter uma lesão do outro lado. Então, se você tem do lado direito um ponto linfonodal positivo, e você não vai mexer no lado esquerdo, você tem 17% de perder lesão ali. Quando você tem duas lesões, por exemplo, do lado direito, no PET, 2 linfonodos, e você não mexe no lado esquerdo, você perde quase 1/3 de linfonodo positivo. Então, qual é a mensagem disso aqui? A gente tem que fazer linfadenectomia. Se você tem um PET positivo e quer fazer a linfadenectomia, não adianta ir só no PET e retirar aquele linfonodo. O PET, vocês viram que ele não é muito bom para linfonodo. Então, a ideia é, vai fazer? Faz direito, faz a linfadenectomia estendida. O doente vai ter o risco de ter linfocele, as complicações. Então, assim, se quem acredita nisso, se é para fazer, o ideal é fazer o resgate bilateral, porque se você tiver 2 pontos, você vai perder 30%, o teu PSA não vai cair. Talvez isso seja uma das causas de não sucesso na linfadenectomia. Então, quais seriam os melhores candidatos? Seria aqueles pacientes com PSA para fazer linfadenectomia de resgate. PSA menor do que 4, uma doença restrita na pelve, lógico. Quanto menos linfonodo positivo, melhor. Um Gleason mais baixo e não está usando ADT, né? E lógico que o doubling time é maior. E o pessoal que fala, poxa, cara, vai ser muito caro você fazer uma radioterapia e posteriormente fazer essas drogas novas que a gente tem, vai aumentar o custo. Na verdade, esse trabalho agora, esse aqui é de julho agora de 2020, eles mostraram que existe um custo, sim, efetividade, se você fizer um MDT no início da lesão, né? E eles viram que você fazendo a terapia direcionada à metástase mais o tratamento padrão, né? Você, em 10 anos, você tem o mesmo custo-benefício, né? Você está adicionando o MDT, está adicionando um custo. E, a longo prazo, você tem 54% mais custo mais efetivo quando você usa o MDT no início do que quando você usa o tratamento mais para frente. Então, o MDT ele é economicamente viável. Então, não tem a desculpa de que o custo vai se aumentar muito. Esses são alguns trabalhos de MDT também, em que a gente tem já vários aí em andamento, né? Então, para vocês verem que o MDT realmente é algo que eu pessoalmente acredito e cada vez mais trabalho a gente está tendo em relação a isso, a SBRT na lesão ou linfadenectomia de resgate.
Dá para falar em 2 minutos, 3 minutos, rapidinho, só para vocês terem ideia? Então, vamos lá. Teste genético. Acho que é uma nova área que nós temos que entrar, tá? Porque senão a gente vai acabar também perdendo o paciente para isso. Esse trabalho aqui, esse consenso aqui da Filadélfia de 2019, só para vocês verem, 29% dos participantes, características dos participantes eram 38% eram urologista, né? Então, assim, muito mais do que oncologista. Então, vocês verem que nos Estados Unidos existe essa tendência hoje, sim, do urologista participar. E, grosseiramente falando, quando é que a gente faz um teste genético no cara com câncer de próstata metastático? Isso é fato. Câncer de próstata metastático, o ideal hoje é você ter um teste genético, né? Então, se o cara tem uma história familiar de câncer de próstata, um pai, um tio, se ele tem o câncer de próstata mais uma mãe com câncer de mama, ou tia com câncer de mama, ou de ovário, ou você tem uma síndrome de Lynch, esse cara tem que fazer o estudo genético. Geralmente é recomendado o BRCA2, que é o que mais está relacionado a essas alterações genéticas, né? E também a gente pode utilizar esse teste genético nos pacientes que têm uma alteração, que estão active surveillance e têm a história de alteração, digamos, desses tipos de tumores na família, tá? Então, o teste de genético, cada vez mais a gente utiliza, né? Se ele tiver um irmão, um pai, são todos esses cenários em que a gente pode já solicitar. Mas, basicamente, história familiar, sempre pedir um teste genético. Tem as outras características, doença mais localmente avançada, doença linfonodal, doença intraductal, quando você pega uma patologia que você tem um percentual alto de um glisson alto, uma doença intraductal, vocês também já podem pedir o teste genético, né? Então, a gente pede paciente com doença metastática, paciente sem doença metastática, e a gente pede em doente com história familiar. Ou seja, na verdade, cada vez mais a gente vai estar pedindo para esses doentes, uma vez que cada vez mais a gente vai ter uma droga direcionada ao tratamento. Esse no NCCN de 2019, basicamente qualquer doente que tem câncer de próstata com 2 familiares abaixo de 55 anos, e cada vez mais a gente está operando pacientes de 50, 40 e tantos anos, uma vez que os métodos diagnósticos a gente consegue ver esse doente, né? Isso na clínica privada, lógico. Quando você tem 3 familiares, você sempre tem que fazer o teste genético. Quando você tem doença metastática, quando você tem um carcinoma intraductal, então isso é muito importante para você fazer o teste genético. Hoje ele já faz parte do Guideline 2019. Lá no início, você já pode pedir um teste genético de acordo com esse histórico. Então, você perde 5 minutos, 10 minutos conversando com o paciente no consultório sobre história familiar de câncer, né? E a gente sabe que existem os marcadores genéticos, o PSA, o Gleason, o estadiamento clínico, tudo isso. E a gente tem cada vez mais esses painéis com marcadores em que cada um vem para um cenário, cada um está relacionado à recidiva, outro está relacionado à morte. Na verdade, isso na nossa prática é muito pouco provável fazer. Primeiro que é muito caro, mas eu acho que cada vez mais a gente tem pedido isso, principalmente quando você vai decidir com um histórico familiar ou se você vai tirar o doente de um active surveillance ou não. Então, já tem guideline para isso, né? Tanto da NCCN quanto da SO, da ASCO e da Astro. Né? Você pode utilizar na vigilância ativa, você pode utilizar com câncer mais agressivo, na doença metastática, cada um tem a sua finalidade, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa o excesso de tempo aí, falar bastante. O Daibes, obrigado de novo aí pela sua participação, por dispensar seu tempo aqui conosco. Quando você falou assim, a aula vai ficar gravada, ainda bem que ela vai ficar gravada, né? Porque realmente você é um dos precursores aí da urologia aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida. Quando é que foi o primeiro ASCO-GU que você foi, Daibes? ASCO-GU?
Não, acho que o GU não tem ido muito, não, mas... Não acho que o geral, né? Mas eu acho que o GU mesmo, o GU específico que eu recomendo todo mundo aí, foi em 2016 ou 2017. Foi agora. Até porque não existia, assim, não tinha essa ideia. A gente não tinha essa ideia. Aí acho que o GU é o congresso de oncologista, que vão 5 urologistas do Brasil, o Davi está sempre por lá. Né? Eu recomendo quem quer fazer oncologia sempre ir na Asco GU. E a São Francisco agora, né? Atualmente tem sempre vai ser. Então, ainda bem que a aula está gravada, porque esses seus slides são preciosos, né? Porque você fez um compilado, se vocês puderem observar aí, do artigo extremamente recente, né? A gente aqui, no nosso grupo, Daibs, a nossa ideia sempre foi trazer os assuntos atuais. E esses 3 temas que você falou, obviamente não tem como esgotar, nem eu vou comentar tudo aqui, seria uma insanidade depois da aula que você deu. Até para os residentes entenderem essa questão, que às vezes eles se questionam, assim, eles se perdem um pouco, porque é difícil mesmo, né? Até para a gente que acompanha isso, são muitos estudos recentes que você precisa se atualizar a todo momento. Mas esses 3 temas, né, PET-PSMA, né, que puxa a terapia direcionada à metástase e também os testes genéticos, quando o Daibs fala que é uma realidade, ele é uma realidade na medida em que eles podem ser feitos e acontecem já aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, hoje, aliás, eu pedi um exame de PET-PSMA para um paciente meu com estadiamento, né? Então, e isso gera repercussões também, por exemplo, que você pode fazer uma terapia direcionada à metástase dentro de um atendimento, dentro de uma avaliação individualizada do paciente, que foi o Davis falou, né? Então, eles são uma realidade na medida em que eles são possíveis, né? Mas eles ainda, os testes genéticos, sim, eles estão em guidelines, né? Nos principais guidelines. O PET-PSMA, ele ainda não está em nenhum guideline que eu saiba. Guideline de oncologia e de uro ainda não, né, Dait? É mais no de medicina nuclear, né? Tem algum de onco que ele já está? Som. Eu acho, na verdade, que o europeu, você já tem alguma coisa de PET-PSMA. Se você olhar, a maioria dos trabalhos hoje, eles estão utilizando, além da ressonância, que a gente antigamente nem se falava, estão utilizando o PET de PSMA. Então, acho que isso é questão de tempo, acho que isso é questão de dinheiro, questão de realidade. Mas vocês, no serviço privado, público que vocês têm aí, eu acho que talvez seja demore um pouquinho mais, mas se eu pensei que nunca ia chegar robô na rede pública, vocês já botaram, nunca peguei Raifo, não tem nem na clínica privada e vocês já têm, eu não duvido que daqui 6 meses chega um PET de PSMA aí, não. Mas eu acho que é uma realidade que vocês vão conseguir fazer muito isso aqui na clínica privada. Segunda questão que você falou sobre o PET PSMA, a primeira, é que se você acredita realmente em fazer uma terapia de tratar toda a lesão do doente, o PET de PSMA ele é muito importante para isso. Então, você pega um doente que tem uma doença óssea, em que você não vê na cintigrafia, e vê no PET, você sabe que esse doente vai evoluir melhor, porque a gente está acostumado a ver cintigrafia. Quando a cintigrafia é positiva, é porque ele tem muito mais doença do que no PET. Então, assim, eu acho que várias coisas vão mudar aí, você fazendo um PET no início, né? E quem acredita em tratar as lesões todas de forma agressiva para depois ver como é que se comporta, o PET eu acho que é fundamental. Exatamente. O PET, ele, na verdade, mudou o conhecimento da doença, né? Ele, na verdade, mudou todo o nosso entendimento. E quando você vai ver todos os trabalhos, os grandes, os antigos, ele nenhum leva o PET, né? Na semana que vem, o João ele vai apresentar um artigo sobre linfadenectomia de resgate, que é o do Brigante, a maior série, e são mais de 180 casos e só 10 pacientes, 10 ou menos, se eu não me engano, tinha PET-PSMA. O resto era PET-colina. Então, é uma coisa que... Mas existe um racional e existe um entendimento, né? Porque o PET-PSMA ele é um exame de imagem molecular. Então, ele não precisa ter... Ele vê a expressão da molécula e ele identifica aonde tem o tumor, né? Uma mensagem que é bom passar também é que, assim, de todos esses cenários, o Davis, eu acho que vai concordar comigo, aquele que mais está estabelecido o PET é na recorrência bioquímica. Isso para botar tipo um take-home message, né?
é na recorrência bioquímica, no paciente pós-cirurgia, né? E que ele tem uma alta sensibilidade, e é que estão a maioria dos estudos. E agora, esse ano, o Daibs mostrou ali aquele estudo lá, o PRO-PSMA, que é o maior estudo fase 3, com um grupo australiano, um estudo multicêntrico, que mostrou o PET com uma alta acurácia no estadiamento inicial. Uma acurácia de mais de 90%, 94%, se não me engano, em comparação com os métodos convencionais, que é a tomografia e a cintilografia. E aí, agora, cabe a gente ter a informação e saber como vai lidar com isso. Eu vou te dar como exemplo, Daibs, até para um fato real, assim, né? Eu tenho um paciente meu, do consultório privado, que ele é um Gleason 7, 4+3, PSA de menor que 10 e um T2B, um nódulo, né, maior que 50%, enfim. E aí ele já veio do oncologista com uma ressonância de corpo inteiro. E aí na ressonância de corpo inteiro, o radiologista, porque o pessoal também está ficando muito fera, os radiologistas, né? Então, o linfonodo com menos de 1 centímetro ele já deu como suspeito. A lesão dele era à esquerda, então ele tinha a cadeia linfonodal pélvica à esquerda suspeita, linfonodos de 8 milímetros, e tinha um linfonodo de 0,9 na região paraórtica esquerda infrarrenal. Aí você pega esse paciente, é um paciente que certamente, osso negativo, né? Só tecido linfonodal suspeito, na verdade, pela ressonância. Imagina, chega um paciente desse, família instruída, enfim, disposto a se tratar da melhor forma possível, não tinha como se livrar de um PET no estadiamento inicial. Então, eu pedi um PET. Agora, você imagina se esse paciente vem com acende esse linfonodo paraórtico. Você vai deixar de operar? Esse que é o ponto. Eu não deixaria, né? E aí você vai ter um linfonodo positivo no reto peritônio. Você vai resgatar ele já na primeira cirurgia? Você vai fazer um tratamento direcionado via SBRT? Você vai acompanhar e tratar com hormônio? Né? São respostas que a gente tem, né? O que você acha? Eu acho que quando você pede um exame desse, você tem que andar do lado do paciente, tá? Vamos supor que o cara te fez essa ressonância, ele não tem a menor condição de pagar para fazer um PET. É lógico que você vai operar esse cara. Você vai falar, olha só, eu vou te operar e vai ser um teste, um teste terapêutico. Se eu tirar linfonodo, você não tiver nenhum linfonodo aqui embaixo, dependendo da tua patologia, se for confirmada baixo grau e teu PSA zerar, esse linfonodo eu desconsidero. É como se o PET fosse negativo. Então, você pode falar isso com o doente se ele não tiver condições de pagar. Mas se ele tem condições de pagar e vem o inverso, acende lá em cima, você tem que deixar bem claro que o tratamento dele, em momento algum, é isolado sua cirurgia. Então, que você faz a cirurgia, nós vamos fazer o bloqueio, depois vamos irradiar. Lá em cima não justifica fazer uma cirurgia, a não ser que o linfonodo seja mais perto ali da bifurcação. Não justifica você ir lá para diagnóstico. Você pode, um PET fazer, você pode irradiar ali, você pode fazer o bloqueio hormonal por 2 anos, irradiar e depois parar tudo. Então, assim, a mensagem qual é? É você chegar e andar junto com o paciente, tá? E você não ter surpresas depois. Essa que é a mensagem do PET. Você tem que andar junto, o doente tem que entender que a tua proposta é XYZ e que a cirurgia de câncer de próstata ela não é exclusivamente curativa. Há 20 anos atrás, eu nunca parei, mas há 20 anos atrás o pessoal parava de... 20 anos? 25 anos. Tinha um linfonodo positivo, parava de operar a próstata. Era besteira, né? Isso, a mentalidade foi mudando e hoje ninguém para quando tem linfonodo positivo. Então, eu acho que é isso, Paulo. Você tem que andar junto com o doente tem que estar do teu lado e ele tem que saber o que você vai fazer, né? Você não mostrar que vai ser uma surpresa o PSA dele não ter zerado. E para complementar, né, já falamos da terapia direcionada à metástase, os testes genéticos, que a gente até vai chamar o oncogeneticista Bernardo para dar uma aula para a gente sobre os testes genéticos. Bernardo, né? O Goricocheia? Ah, que bacana, ele é ótimo. Você me chama também que eu quero ver, pô. Te avisa. E o teste genético é uma outra questão, que veio primeiro com a bexiga, né? com as terapias-alvo, né? Rim e agora a próstata. Porque até então você pede um teste genético para quê? Para descobrir que tem risco maior na família, aconselhamento familiar, agressivar um tratamento no paciente que tem alteração, principalmente BRCA2, que é o mais comum, como o Daibs falou. Mas hoje também foi publicado, né, foi apresentado o estudo Profound, que um dia desse a gente apresenta esse artigo, que é uma droga-alvo, a Olaparib, que tem
tem melhor benefício nos pacientes que têm alteração de genes do reparo do DNA, especialmente o BRCA2, o BRCA1 e o ATM. Não é isso? E hoje, assim, é uma droga que ainda está para ser aprovada. Ela é aprovada no Brasil em outros tumores, né? Mas câncer de próstata ainda não, mas em breve estará aí. Então, esses 3 temas são temas extremamente frequentes. Os testes genéticos nessa população que o Dabs falou é algo que a gente não vai parar mais de ouvir daqui para frente. Então, foi muito bom essa explanação, viu, Dabs? Deixar para o Fernando falar, os residentes fazerem pergunta, né? Dabs, mais uma vez, obrigado. Estou assistindo tuas aulas aí desde 2003. O tema é excelente, são, como o Paulo já falou, são três temas que são realidade e não tem como ir contra isso. A gente pode acreditar ou não acreditar, mas são realidades e os trabalhos estão acontecendo para mostrar isso cada vez melhor. Primeiro, em relação ao PET, a grande questão do PET foi, acho que você deixou isso bem claro, é quando indicar, né? Primeiramente, a gente sabe que ainda na rede pública a gente não tem essa opção, mas na rede privada sim, nós temos, e no Rio de Janeiro está sendo utilizado aí com muita frequência. E é como uma cirurgia, você tem que saber indicar uma cirurgia, você tem que saber indicar a solicitação do exame, um exame com custo, e saber o que você vai fazer de acordo com o resultado desse exame. Isso é fundamental também. Mas, como os dados que você passou, aquele paciente que a gente tem uma dúvida diagnóstica, que o PSA não para de subir, né? Que até poucos anos atrás, quando não existia nem a ressonância, a gente fazia biópsia e não chegava a lugar nenhum e, de repente, quando descobria, já era uma doença muito avançada e a gente perdia o tempo de tratamento desse doente. Esse doente, sem dúvida alguma, é um paciente que se beneficiaria do PET. E outra questão, aquele doente já de alto risco, né? Talvez não mude o nosso tratamento, mas muda o prognóstico, muda o que a gente vai poder passar para o paciente, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Stampede, por exemplo, que mostrou os pacientes oligometastáticos com benefício em realizar a radioterapia, né? Tem os trabalhos em andamento em relação à cirurgia. Se tem benefício na radioterapia, provavelmente os resultados serão positivos, né? No tratamento cirúrgico também. A questão é a indicação, né? E o PET-PSMA, além de tudo, ele vai ajudar a gente a saber qual paciente é aquele, né? Hoje em dia, nos pacientes com... Foi outro caso que você passou, né, na tua aula. Você falou no paciente resistente à castração M0. Com o PET-PSMA, de repente, a gente vai identificar que esse paciente tem uma metástase e o tratamento vinha sendo... Ele tinha benefício quando tinha o doubling time abaixo de 9. Então, é algo que veio para ficar, sem dúvida, e vai trazer muitas informações positivas para a gente. O tratamento direcionado à metástase. Já temos também resultados positivos, principalmente com a radioterapia direcionada e os trabalhos em andamento em relação à parte cirúrgica, principalmente a linfadenectomia. Eu ainda tenho minhas ressalvas em relação à linfadenectomia. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no benefício do paciente, e a linfadenectomia muitas das vezes se torna um procedimento agressivo, aumentando as morbidades dos pacientes. Mas é aquela questão, a gente tem que saber quando indicar, né? O PET vai auxiliar muito a isso. Você mostrou resultados que, quando faz a linfadenectomia bilateral, o resultado é melhor do que fazer unilateral quando o SUV capta apenas de um lado. A ressalva que eu tenho, por exemplo, será que esse paciente também não tem um linfonodo intercava aórtico, por exemplo, que não é tão absurdo falar que ele possa ter, e a gente vem fazer uma cirurgia grande, uma linfadenectomia estendida bilateral, e termina a cirurgia, o PSA continua alto, e faz um PET-PSMA mais à frente, e capta lá em cima. Ou seja, é algo que tem sido feito, os trabalhos estão sendo feitos,
O importante é a gente deixar tudo bem claro para o nosso paciente. Como você falou, a gente tem que estar do lado dele. Né? A gente vai falar, ó, a gente está fazendo isso visando o teu benefício. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que a gente precise auxiliar com uma droga, ou com um bloqueio hormonal, ou com uma radioterapia. Enfim, a urologia, a uro-oncologia, principalmente, se a gente for ver há 5 anos atrás, se você falasse que ia tratar um paciente com metástase, iam falar que você era louco. Né? E isso muda. Isso está mudando e é um avanço e não para de avançar. Né? E, só para finalizar, em relação aos testes genéticos, a gente também não vai ter para onde fugir. Né? A genética hoje é muito estudada. As medicações, como o Paulo citou, o Profound, falando do olaparib, já são medicações que visam benefício no paciente que tem um determinado tipo de mutação. Os guidelines já contam com os testes genéticos. Por exemplo, eu não lembro agora se foi o americano ou se foi o europeu, que recomenda já testar, até nível de evidência alto, pacientes acima de 40, começar o screening, no caso, pacientes acima de 40 anos com uma história familiar forte, ou de câncer de próstata ou câncer de mama, onde tem a mutação do BRCA2. Então, assim, também a gente não tem para onde fugir. Né? É o avanço, né? Do mesmo jeito que a gente vê o avanço da tecnologia, graças a Deus a medicina está avançando, e a nossa área é uma área que avança muito. Né? E essa atualização é ótima. E essa tua aula foi muito boa, Gabs. Muito obrigado mais uma vez aí. E deixar aberto aí para quem quiser comentar. O Celso está aí, os residentes. Não fiquem acanhados, os residentes. Vocês podem fazer as perguntas aí à vontade. Quem entrou aí também foi o André. André, seja bem-vindo aí, meu amigo. Que a maior parte das coisas aí as pessoas estão descobrindo ainda. Ninguém sabe as respostas. Deixa eu só lembrar aqui também. Olha só, eu falei muito de PET, mas você tocou um ponto legal aí que é da ressonância de corpo inteiro. E para quem está começando a urologia, que está começando a uro-oncologia, 3 coisas são super importantes para quem decide fazer uma uro-oncologia bem feita. Confiar num radiologista, confiar num oncologista, confiar num patologista, na verdade 4, e confiar num radioterapeuta. Então, tudo começa com a imagem. Então, para você fazer, por exemplo, a ressonância de corpo inteiro, não é você chegar e falar, vai fazer um XYZ lá, faz uma ressonância de corpo inteiro, vou pedir de tudo que é lugar. Não é assim. Então, existem aqui no Rio 2 centros que fazem bem, a ressonância de corpo inteiro, que é o que tem resultado. Há pouco tempo ninguém pedia. Eu tenho uma experiência imensa com ressonância de corpo inteiro. Os oncologistas estão começando a pedir, que nem você já viu. Você recebeu o doente do oncologista, já veio com ressonância, porque não tinha condição de fazer PET. Eu faria a mesma coisa. Se não tem condição de fazer PET, faria uma ressonância de corpo inteiro. Hoje eu não uso cintigrafia e nem tomografia para estadiamento. Eu uso sempre ressonância de corpo inteiro, se der, ou PET. Então, você tem que saber onde você manda, tá? Esse doente para fazer os exames. A outra questão, Guga, que você falou da linfadenec, eu acho que o que eu comentei. Quando você faz linfadenec isolada, achando que você vai resolver o problema, talvez esse não seja o nosso ponto. Talvez associar um bloqueio hormonal por um período, talvez fazer uma radioterapia depois que você tirar os linfonodos, talvez sim isso vai trazer um benefício. Então, a gente já está numa fase um pouquinho mais para frente para essa discussão também de doença localizada aí, de doença recidivada aí linfonodal. Ô, Daibes, eu tenho uma perguntinha para você. Você falou aí de ressonância de corpo inteiro. Como é que você faz esse pedido, até para o pessoal saber? E como você falou, aonde você tem experiência de ter bons resultados? Não, só tem um local que faz o protocolo de ressonância de corpo inteiro em inglês, que é o CDPI da Barra, tá? Tem o Marcos Godinho, a Flávia Costa. Eles têm todo esse protocolo. O pedido é muito fácil. Você escreve, eu pessoalmente escrevo ressonância de corpo inteiro, mas aí você tem que botar ressonância de crânio, pescoço, coluna cervical, torácica lombar, tórax, abdômen. E se você quiser pegar membro inferior, pega, porque eles, de qualquer jeito eles fazem. Né? E aí você bota a história embaixo, que é para estadiamento, tudo. Alguns planos estão pagando muito tranquilo isso aí. Outros têm aquela participação. Né? Então, assim, a maioria faz tranquilo. É um exame
muito legal que você consegue avaliar a resposta terapêutica ao tratamento com radioterapia, a resposta terapêutica com o tratamento com antiandrógeno, a resposta terapêutica com um análogo. Então, eu acho que é o exame que a gente chama de nova geração e deixa os old schools, que é a tomografia e cintigrafia, para situações muito peculiares, né? Eu te pedi para você falar do ponto de vista prático, porque eu já pedi corpo inteiro e se você não especificar, tem lugares que não fazem, né? É uma questão burocrática. Você tem que dividir. Uma outra pergunta que eu queria te fazer em relação a teste genético, se você já solicitou e se você conseguiu fazer o teste genético, qual que você pediu, ou se você teve que mandar para o oncogeneticista. Vamos lá. Próstata, né? O que eu tenho feito hoje em dia? Os doentes que não têm condições de pagar e que eu acho que, por exemplo, vem com carcinoma intraductal na patologia, vem com uma doença metastática avançada. Eu tenho um dos institutos aqui do Rio, de pesquisa, estão fazendo o teste de BRCA. Tá? Eu já mandei uns 10, 12 doentes para lá. Esse estudo, né? Eu já mandei uns 10 doentes para lá. E não achei nenhum positivo lá. Então, assim, eu não sei o que acontece, mas eu mandava para lá. Hoje, eu consigo pedir um painel, tá? Em que, dependendo da avaliação que eu faço no consultório, eu já pedi 2 testes genéticos de próstata, tá? O doente pagou. Hoje, eu consigo pegar um painel com quase 22 coisas em torno de... Você está falando do germinativo, né? Teste germinativo. É o do Fleury, não é? Do DASA. Eu já pedi e, assim, um veio negativo, o outro está saindo ainda. Mas são todos, assim, com indicações, não é para qualquer um. Quando eu vejo que a história familiar, o cara está lá e tem uma história familiar forte, aí eu encaminho para o oncogeneticista, porque eu acho que ele sabe cuidar muito melhor do que a gente. Nosso papel aí seria não tratar, seria descobrir esse doente para encaminhar ele para um oncologista. Eu acho que mais do que isso, a gente estaria fazendo algo fora do que a gente tem. Mas é bom lembrar também que não é só o paciente com história familiar, né? O paciente metástico, o paciente... Não, mas eu falei isso tudo nos slides ali, botou. Mas, assim, quando você identifica um doente que está lá no teu consultório, que você não achou nada, o cara não tem nada, tem um PSA baixo, tem um toque normal, mas você identificou esse doente, você manda ele para o oncogeneticista e o oncogeneticista vai levantar todo o histórico dele, toda a família, vai chamar os outros e vai ajudar. Pode ajudá-lo também. Eu queria parabenizar o Daibes. Ô, Celso, Daibes já bem? Conhecemos de outros carnavais, né? Muito tempo. Décadas. Você ainda é mais novo que eu, mas já pegamos bastante tempo. A aula sua foi muito boa. Mas me passou a impressão seguinte, que tratamento de doença metastática é cirúrgico. Você não acha que tratamento de câncer de próstata vai ser cada vez mais medicamentoso? Vai ter cada vez menos cirurgia? O que acontece? Tem um trabalho novo que saiu, uma publicação, vocês devem ter visto isso, do PET, depois que apareceu o PET no diagnóstico inicial, em que houve um aumento de 8 a 9 vezes em relação a cirurgias, a quantidade de hormônio nesses doentes, no diagnóstico inicial, caiu absurdamente, e a terapia com radioterapia e com essas coisas aumentou também. Isso no diagnóstico, tá? Então, a cirurgia está cada vez chegando mais rápido. Eu tenho uma aula também, o Paulo conhece, o Guga conhece, de câncer de próstata, cirurgia ou terapia local do câncer de próstata na doença metastática. E se você entrar nessa área, Celso, você vai ver que cada vez mais a gente tem doença para isso, tem trabalho para isso, e eu acredito que nos próximos 4, 5 anos a gente já vai ter alguns resultados bastante surpreendentes com terapia da próstata ou cirurgia ou radioterapia na doença metastática ou oligometastática. Eu sou um fã disso e eu acho que você já operou, Paulo, todo mundo já operou doente aqui, doença metastática, que não sabia antes de operar, mas ele tinha doença metastática, e você vai ver uma curva totalmente de evolução diferente para aquele doente que tem a próstata nativa. Tá? Em relação aos remédios, a gente tem que lembrar que a terapia direcionada, a terapia com olaparib, com qualquer outro remédio, todos eles têm um custo. E, geralmente, eles são em fases pós-hormônio.
Então, se você usar hormônio nesses doentes, o que a gente tem visto muito são as complicações do uso de bloqueio hormonal, cada vez mais. E essas outras drogas, a palutamida, a enzalutamida, também têm efeitos colaterais. Elas têm que ser utilizadas no momento certo. Então, assim, se você pensar, eu vou tratar no futuro com lutécio uma próstata. Não sei, pode ser, talvez no futuro. Mas eu acho hoje ainda que o mais importante para a gente é, assim, a minha impressão, hoje, com a evolução da robótica, com a evolução da cirurgia, vocês dão alta aí para um doente em 48 horas, uma prostatectomia. Vocês fazem uma SBRT na próstata com 10, 15 sessões, tem até 8 sessões, se você quiser, para tratar. Então, assim, esse benefício, eu acho que vai aparecer, e a gente já tem trabalho mostrando. Então, cada vez mais a doença, você vai estudando, você tendo esses métodos, ressonância de corpo inteiro, PET de PSMA, você vai poder tratar esse doente, intensificar o tratamento dele no início, para que depois de 2, 3 anos, talvez você relaxe, pare um pouquinho o bloqueio hormonal, pare alguma outra coisa, né? Mas eu acho que os remédios que a gente tem hoje, Celso, tirando, não são remédios com um potencial. Você vai tratá-lo como, vamos dizer, você vai estar prolongando, sim, ganhando tempo de sobrevida, mas sobrevida de progressão, essas coisas, mas não é, talvez, um SBRT, tá? Não é, talvez, você chegar e fazer uma radioterapia no osso, tá? A doença linfonodal, quando eu falei, não sei se eu fui claro, ela pode ser feito o tratamento com radioterapia e bloqueio, pode ser feito com cirurgia. Isso é uma opção, aí é de cada um que vai indicar, né? Então, cada vez mais eu estou empolgado em detectar, em operar doente com doença metastática. Pode ser que daqui 10 anos, 5 anos, eu veja que não adiantou nada. Mas, pelo menos, os que eu tenho já feito há bastante tempo, isso não é de hoje, eu tenho tido uma boa resposta aí, utilizando essas drogas realmente que a gente tem novas aí. Tá, joia. Teve um webinar, até que foi do Rodrigo Frota, era sobre. Você viu esse? Não. É sobre esses testes genéticos, né? Me pareceu o seguinte, que tinha tanto painel genético para testar, e ele até apresentou o caso que era um rapaz, enfim, uma história familiar, que a família, o irmão já tinha, a irmã trabalhava em São Francisco, levou para fazer lá o painel genético e deu diferente do painel genético que fez aqui. Quer dizer, então acho que está muito assim naquela fase diferente de mama, né? Que mama já tem teste genético há tantos anos que hoje o teste genético para mama faz diferença, né? Mas para a próstata acho que está muito assim no começo, não acha, não? Eu acho que é o que eu te falei, o nosso papel é identificar o cara que tem um potencial, a potencial alteração, que possa ter uma alteração genética, que você possa dar um remédio para ele. É igual o PET PSMA. Você não vai sair pedindo para todo mundo se você não sabe o que você vai fazer se vier uma metástase óssea, se vier uma metástase linfonodal. Então, o teste genético você tem que pedir e falar, bom, esse cara vai se beneficiar se eu fizer um olaparib. Esse cara vai se beneficiar, eu estou vendo aqui que talvez ele houve uma mutação aqui, já fez tratamento com antiandrógeno, com bloqueador hormonal, ele teve uma mutação. Então, já não é teste germinativo, né? Então, assim, eu acho que o nosso papel, sim, identificar esse cara e encaminhar taldinho com o radioterapeuta. A gente sabe que tem doença que responde muito bem. A gente sabe hoje que tem trabalhos de cirurgia em doença metastática junto com imunoterápico, né? E com SBRT junto. Quer dizer, uma coisa somando com a outra, uma coisa potencializando o efeito da outra. Então, eu acho que é um cenário bastante legal. E eu acho, meu conselho para vocês, façam. Não tenham medo de fazer, tá? Só assim vocês vão ter experiência com a droga, só assim vocês vão ter experiência com a cirurgia, só assim vocês vão saber o resultado dela, né? É por isso que eu acho que a gente consegue discutir bastante. Eu acho que o mais importante é essa troca de informação da gente. Tá joia, Davis.
Só queria deixar minha contribuição aqui, que o professor Daib, eu sou R1 de Ouro, né? E uma coisa que me chamou a atenção, é mais uma reflexão filosófica, que um dos trabalhos que passou no slide, que está rolando, inclusive, foram detectadas o que você não achava que era metastático, na verdade já tinha metástase. E não era pouco, não, era muito. Então, assim, o que me leva a pensar que muitos trabalhos antes, que inclusive eu estava até revendo de um professor Marcelo, que era de vigilância ativa e watchful waiting, que botava muitos trabalhos mostrando que era todo mundo farinha do mesmo saco, talvez não fosse, né? Talvez por isso que os resultados davam sempre que você tratando ou não era a mesma coisa, sei lá, uma reflexão que eu tive agora. Então, ou seja, teríamos que, sei lá, fazer todos os trabalhos de novo, entendeu? Porque, na verdade, os grupos não eram bem isso que a gente estava imaginando, né? Até porque o câncer de próstata tem essa natureza, né? De demorar a se apresentar, né? O sujeito está com metástase e fica, né? A gente não sabe, né? Uma coisinha também, estão falando aí que 55% na detecção do linfonodo é pouco, é que vocês não estão pedindo cintilografia mais. Horrível. Era só isso mesmo. Valeu. Perfeito, Guilherme. É isso mesmo. Eu acho que a gente compete com a ressonância, o PET, PSMA, ressonância. Se você reproduzir os trabalhos antigamente, você vai ver que provavelmente, as drogas estavam tratando um cenário à frente. Então, se você pega uma droga que você está tratando não metastático, castração resistente, que você considera que ele foi tratado não metastático, e você sabe que 50% já era metastático, essa droga funcionou, os resultados funcionaram. Então, o que eu quero dizer é que talvez você não troque o teu tratamento, talvez você adicione alguma coisa, entendeu? Então, mas é exatamente o que você falou. Existe o pré-novas imagens e o pós-novas imagens. E isso é muito importante quando você fala de oncologia e você fala, é o que eu falo, é o que eu sempre falo. Imagem é muito importante no tua programação de qualquer tratamento no câncer de próstata, né? Não é essencial, mas é importante nesse cenário todo que você falou. Tudo vai mudar. Se você fizer PET em todos os trabalhos de quimioterapia, de não sei o que, vai mudar, tá? Então, esse ponto é bem legal. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Daibes, obrigado pela sua presença. Ainda bem que a aula está gravada mais uma vez, a gente vai poder recorrer a ela, ver os slides. E parabéns, obrigado aí. Acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço a oportunidade aí. A aula é boa, ela passa de a oportunidade do Paulo, Fernando, Guga, do Guga, do Celso aí, Revelo, de próstata, bexiga. Eu estou à disposição. Alô? Oi. Falhou. Falhou. Eu estou à disposição aí para vocês. É um prazer estar sempre com vocês e trocar as informações. E principalmente no meio de urologista. Eu acho que é fundamental nós, urologistas, trocarmos as nossas informações sem ter medo de ninguém, só a gente mesmo. Forte abraço, Celso, Fernando, e a todos aí. Abração, boa noite a todos. Abraço, gente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, abraço. Cadê o